Sempre que eu falar da competência dos municípios, você também irá pensar no Distrito Federal. Então, todas as competências tributárias atribuídas aos municípios é extensiva ao Distrito Federal. Isso mesmo. Carol, afinal de contas, quem é o Distrito Federal? O Distrito Federal é um vira-casaca. Ele é dois ao mesmo tempo. Ele exerce a competência, Distrito Federal, ele exerce a competência tributária dos estados, bem como a competência tributária dos municípios. Carol, mas por que isso acontece? Ele é ente federado? Sim, ele é ente federado. E por que ele exerce a competência dos estados e do município? Porque o Distrito Federal, segundo o artigo 32 da Constituição Federal, ele não pode ser dividido em municípios. Então, pare e pense comigo. Eu tenho um estado aqui, tá? E eu tenho um Distrito Federal aqui. Perceba que o território do estado, o território é muito parecido, as necessidades da população também são parecidas e existem. Esse estado aqui, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele sobrevive com o quê? Ele sobrevive com os impostos dos estados, que abrange todo o território, mas há uma divisão regional, que são os municípios. Peraí, não tô entendendo, peraí. E, ó, a Dai colocou o acento do município no lugar errado, tá, gente? Ó, municípios, tá? Muito bem, Dai. Vamos lá, voltando aqui. Então, o estado do Rio de Janeiro, ele sobrevive com que tipo de grana? Com a grana dos estados e com a grana também das localidades dos municípios. Então, cada população de cada um dos municípios recebe recurso financeiro do próprio município e também dos estados. Também tem o tal repasse da União. O que me interessa para que eu possa explicar isso para você é me limitar apenas aos recursos dos estados e do distrito, dos estados e dos municípios. Muito bem, e nós temos aqui o Distrito Federal, que eu já falei para você que você pode enxergá-lo como se estado fosse, e aí ele tem aí a tributação referente aos estados que nós vamos entregar ao próprio ente Distrito Federal. Beleza. Se ele não pode ser dividido em municípios, eu não posso ter essa divisão aqui como eu tenho no Rio de Janeiro, isso significa dizer que os municípios não existem. E se os municípios não existem, quem vai tributar, quem vai utilizar os impostos municipais? Porque você há de concordar comigo o seguinte: o pessoal do Rio de Janeiro tem recursos que advêm do estado e do município. Se eu não permitisse ao Distrito Federal acumular essa competência, e é por isso que nós vamos aprender lá na frente que o Distrito Federal exerce competência cumulativa, se eu não permitisse esse tipo de situação, o povo, a sociedade do Distrito Federal ia sobreviver tão somente com os impostos estaduais. E isso não me parece ser isonômico, não me parece ser um tratamento em pé de igualdade. Porque nós vamos ter territórios com características diferentes, com características iguais, a população é igual, mas nós vamos ter tratamentos diferenciados, porque a população do Distrito Federal ficaria em desvantagem, porque só teria recursos do próprio Estado, já que não existe no Distrito Federal, do Distrito Federal é ótimo, do Distrito Federal, já que não existe no Distrito Federal a divisão do seu território em municípios. Então, a Constituição percebeu isso e falou, não, isso não é justo, eu não vou permitir que o seu território seja dividido em municípios. Mas espera aí, eu vou permitir que você, Distrito Federal, crie tributo de competência municipal. Então, é por conta disso, meu aluno, que o Distrito Federal ele vai exercer a competência tributária estadual, bem como a competência tributária municipal, já que o seu território, segundo o artigo 32 da Constituição Federal, não pode ser dividido em municípios. Estamos juntos até aqui? Então, todas as vezes que você ouvir falar em município, você vai atribuir também ao Distrito Federal. Todas as vezes que você ouvir falar em estado, você vai atribuir também ao Distrito Federal. Acabei apagando Distrito Federal. Muito bem. E essa competência dos municípios, ela está elencada, eu quero ficar pequenininha, ela está elencada no artigo 156 da Constituição Federal. Pessoal, nenhuma dúvida, não é possível. Deixa eu olhar aqui. Eu estou muito inquieta com isso. Gente, cadê dúvidas? Cadê as dúvidas? Mandem as dúvidas. Vamos lá. O artigo 156 da Constituição Federal determina que é de competência dos municípios instituir os seguintes impostos. Vamos juntos. O IPTU, que é um imposto que incide sobre a propriedade
propriedade predial e territorial urbana. Muito bem, nós já vimos que sobre a propriedade territorial rural incide o ITR de competência da União. A propriedade predial ou territorial urbana é de competência do município, IPTU. Então, aquele carnezinho do IPTU que chega à sua casa é enviado pelo prefeito da sua cidade, né? Pelo município. Os municípios também vão ter competência para instituir o ISS, que é um imposto que incide sobre serviços de quaisquer natureza. Meu aluno, cuidado com essa pegadinha aqui. Nós vimos que o ICMS, vamos voltar lá nos estados, o ICMS, ele também incide sobre serviços. O ISS é imposto que também vai incidir sobre serviços. Qual é a diferença entre um e outro? O ISS, ele incide sobre serviços de quaisquer natureza. O ICMS, ele vai incidir sobre serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal. O que significa dizer que o ISS, ele pode incidir sobre qualquer serviço. Ele não pode incidir sobre serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. Todo o resto, todo e qualquer outro serviço pode vir a ser fato gerador do ISS. Agora, meu aluno, preste atenção no que eu vou dizer. Os municípios, eles não têm discricionariedade para dizer quais serviços eles vão tributar a título de ISS. Até porque, se a Constituição Federal permitisse isso, nós íamos ter uma bagunça generalizada, porque cada município ia criar de um jeito diferente. Nós não íamos ter uma uniformidade do território nacional no que diz respeito ao ISS, aos serviços que constituiriam fato gerador do ISS. E é por isso que a Constituição Federal atribuiu à União, que é a irmã mais velha, a competência para delimitar quais serviços constituem fato gerador do ISS. Então, a Constituição virou para a União e falou assim: você, União, vai editar uma lei. E essa lei, União, é uma lei complementar, listando para os municípios quais serviços constituem fato gerador do ISS. Então, se um determinado serviço não estiver na lista, ele não pode ser tributado, não vai haver tributação alguma no que diz respeito à prestação de serviço. Então, é importante lembrar que para que haja a existência da cobrança do ISS, ele vai precisar da ajuda de quem? Da União. A União vai editar uma lei complementar com a lista de serviços que constituem fato gerador do ISS. Então, para a instituição do ISS, eu preciso de duas leis. Uma é lei complementar, que é a lista, é só uma lista de serviços, e a outra é uma lei criando o próprio ISS. Essa lei criando o próprio ISS, fazendo referência a tal lista, é uma lei editada pelo município ou pelo Distrito Federal. Mas essa lei que traz um rol de serviços esses que vão constituir fato gerador do ISS, é uma lei editada pela União e é uma lei complementar. Estamos juntos até aqui? Então, o ISS, ele é o único tributo, a princípio, que precisa para poder ser cobrado da atribuição dos dois entes federados. O município que cria a lei, o município que cria o tributo através de uma lei, geralmente ele faz isso na sua própria lei orgânica, e a União que vai listar quais serviços vão constituir fato gerador do ISS através de uma lei complementar. Juntos até aqui? Maravilha! Agora nós vamos falar, para encerrar nossa aula, nós vamos falar sobre o último imposto de competência dos municípios, que é o ITCMD. Deixa eu arrumar, acho que eu exagerei no tamanho. É o ITCMD. Desculpa, o ITBI. ITBI, que é um imposto que incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis.